nós chamado fenômenos esquizoides no paciente fronteiriço. É psicopatologia da boa. O autor é J.H. Ray. É um analista kleiniano inglês. Separei aqui algumas partes que eu acho que são interessantes. Ele diz: neste ensaio fiz uma tentativa de extrair aspectos do comportamento humano e dos processos mentais que parecem constituir o núcleo daquilo que conhecemos como organização de personalidade esquizoide ou fronteiriça, borderline. Aquela personalidade que está na fronteira. É border porque é fronteira entre o neurótico e o psicótico. Em determinadas situações que geralmente envolvem a experiência do afeto, do amor, pacientes com organização borderline podem se defender dessa experiência do amor de diferentes modos. Por exemplo, pode haver uma fusão entre o sujeito e o objeto, de tal modo que qualquer fantasia ou qualquer indicação que o outro faça de não estar completamente comprometido com a fusão, e isso pode ser um movimento de rosto, ok? A pessoa pode olhar para o lado e a estrutura borderline pode interpretar este ter olhado para o lado como uma rejeição e um indicador de que a pessoa está pretendendo terminar o relacionamento, se afastar. Né? E essa vivência ela é sentida como concreta, como real, né? O que faz com que o indivíduo reaja a essa situação de uma maneira imprevisível, mas em todas as maneiras colapsando completamente, seja através de um ataque que a pessoa pode fazer ao objeto sentido como ameaçador, porque pode abandonar a qualquer momento, seja com um ataque contra si mesmo através de processos de autodestruição, como a mutilação, a automutilação, né? E tentativas de suicídio, né? Ingestão de drogas pesadas, né? E comportamento de risco importante. Né? Uma outra forma da organização patológica, né, borderline funcionar, né, é o indivíduo se proteger da percepção da dependência do outro, que há um ódio à dependência do outro. Né? Quer dizer, há um narcisismo violento no interior da organização borderline. Então, se perceber dependente do outro gera um estado de pânico, né, tão grande que a pessoa tem necessidade de controlar completamente o objeto, né, e considerando-se o fato óbvio de que não se pode controlar coisa alguma, né, o sentimento de perseguição interno é tão insuportável que leva o indivíduo a romper o relacionamento. Né? Isso tem alguns cenários curiosos. A impressão que se tem é quando o indivíduo tem uma organização borderline e tem uma experiência de sucesso profissional, né, o indivíduo consegue se apegar a esse sucesso, a parte saudável da personalidade consegue verdadeiramente perceber que uma atuação autodestruidora e autodestruidora pode ter consequências ruins, nefastas sobre o próprio trabalho daquela pessoa, pode concorrer contra o progresso e o sucesso daquela pessoa e, em geral,
né, o indivíduo foge, né, do relacionamento, completamente convencido de que, né, o objeto o desprezou, o distratou, não reconheceu seu real valor, sua real importância, né? E essas fantasias, por mais que não se sustentem completamente, que são fantasias de caráter delirante, elas funcionam como sedativos. De maneira que o sentimento de vazio, que é um sentimento muito marcante na organização esquizoide borderline, de alguma maneira é preenchido. Preenchido pelo trabalho, preenchido pelo poder, né? Quando tem poder, então o poder é usado, né, como uma maneira de mitigar o sofrimento, de ter se sentido rejeitado, delirantemente rejeitado. É um sofrimento muito grande. Essas pessoas só conseguem ter relações de controle sobre o objeto. Elas querem amar, mas não conseguem amar. E elas não conseguem amar porque quando a gente chama alguém, a gente precisa daquela pessoa. A gente se sente de alguma maneira dependente daquela pessoa. E a gente está vulnerável ao sofrimento, porque em algum momento a pessoa pode não querer mais a nossa companhia, né? E nós temos que suportar, né? Não só reconhecer que não estamos mais envolvidos com aquela pessoa e ir embora, e suportar, ir embora, não é tão simples assim também, para a pessoa que vai embora, geralmente não, ou então suportar a ideia de que eu não tenho mais significado para o objeto como tive antes. E suportar, né, esse duro golpe, né, no narcisismo, acolhendo, né, até onde for possível, de uma maneira tranquila, né, de que verdadeiramente eu renuncio, ou a pessoa renuncia a um delírio de autorreferência, de achar que a pessoa é o centro do universo e que todo mundo tem que estar ali ovacionando, né, a pessoa, incensando a pessoa, e se não for assim, né, a pessoa não se sente amada. Então, essa organização borderline, ela é difícil de ser manejada, né? Não pode ser manejada sem o acompanhamento psiquiátrico e a medicação psiquiátrica, né? E a psicoterapia também. E, claro, uma disposição da pessoa para suportar aquilo que é sentido como insuportável. Então, tem essas nuances, né? Parece que em cada situação, quando você analisa o comportamento border, você vê cenários e cenários, né? Não é um único cenário, né? Esse cenário se modifica muito em relação à preservação do self bom. Como aquele self está preservado, se está pouco preservado, se está muito preservado. Se estiver muito preservado, é possível conversar sobre o sofrimento, né? E ainda assim o analista tem que suportar verdadeiramente, ele tem que manejar essa situação transferencial com muito cuidado, porque como o paciente está momentaneamente louco, o paciente pode acreditar que o terapeuta está aliado, né, ao objeto que o deixou, né, e tem como objetivo também, né, machucá-lo, torturá-lo, não apoiá-lo, né? Esse é o maior perigo verdadeiramente que o terapeuta corre nesse momento, do paciente sentir o terapeuta como alguém que não está apoiando, né, o indivíduo no seu sofrimento, né? Então, basicamente, é necessário que o terapeuta tenha a habilidade de se associar até no limite do possível, né, ao quadro delirante, né, e no interior desse quadro delirante oferecer, né, alguns alimentos solúveis de realidade. Assim, como se fosse, para um bebê a gente não dá alimento sólido, né? A gente dá leite do peito e quando começa a amadurecer um pouquinho mais, papinha, né?
dá para dar alimento sólido. É mais ou menos isso. Então, o alimento tem que ser dado nesse momento né, uma papinha, um alimento líquido para que possa vitalizar, né, essa experiência exasperadora que é esse estado fronteiriço.